pessoal! Estamos apresentando mais um programa Pet B2B. Aqui vamos falar de empreendedorismo, gestão. Por aqui passarão empreendedores, representantes e empresários de renome no mercado pet. Você aí pode e deve nos seguir nas redes sociais, para não perder nenhum programa Pet B2B no Instagram e no YouTube, que é Pet Lovers TV. Maratone na playlist do programa B2B. Você gostaria aí de estar participando desse programa Pet B2B? Você pode então entrar em contato com a nossa produção pelo Instagram, @programa Pet B2B, ou pelo nosso WhatsApp 11 97739 0131, que está aparecendo aqui no GC. Eu quero contar a sua história, a sua trajetória. E hoje, a nossa convidada especial do nosso programa é a Alessandra Bancicoli, mentora e consultora especialista em gestão estratégica e econômica de negócios. Gente, fantástico. E além disso, distribuidora do suplemento Complete para todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Olá, tudo bom, Patrícia? Obrigada. Obrigada pela chamada. Fiquei super orgulhosa de mim mesma. Você merece uma empreendedora. Obrigada. Na verdade, obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Meu coração é muito gratidão. Você tinha que estar aqui. Você tinha que estar aqui nesse programa. E vamos lá surpreender esse pessoal agora, hein, Ale? Desculpa, não entendi. Vamos surpreender esse pessoal agora. Bora, vamos. Alessandra, você é mentora e consultora, especialista em gestão estratégica e econômica de negócios. Além disso, você distribui o suplemento Complete para todo o Brasil. Como faz para conciliar a mulher essa agenda atribulada? Como se não bastasse só isso, eu acabei de me credenciar como consultora do Sebrae. Estou atendendo em alguns estados. Mas eu faço a mentoria, a consultoria, porque eu estudei muito e eu, na verdade, eu me considero uma pessoa muito afortunada, porque eu trabalhei com um grande empresário e eu tive a oportunidade de estudar administração de empresas, economia, me especializei em finanças, gestão de negócios e vim trabalhando com esse empresário que vem investindo em empresas e estruturando empresas. Então, isso me deu muita experiência. E acabou que isso acabou se tornando fácil, de uma certa forma, porque eu estudei muito. E a gente, quando é empresário, quando é empreendedor, quando você é um líder, você tem que olhar para você mesmo e saber que algumas coisas você não é a melhor pessoa para fazer. Você não tem aquela habilidade e você precisa, com humildade, entender que você precisa de ajuda. Então, por exemplo, na distribuidora eu tenho funcionários e a consultoria eu dou diretamente. E isso ajuda eu conseguir ter tempo para as duas coisas. E a consultoria, um negócio me ajuda muito com o outro, porque a consultoria me faz diagnosticar e trabalhar empresas de segmentos diferentes, e sempre há experiências que você pode trazer de um mercado para outro, de empresas, de estruturas empresariais para outras. Então, eu acho muito rico isso. E eu me considero uma pessoa afortunada por isso. E para a distribuição, né, Ale, é fantástico, porque quer queira, quer não, você acaba também tendo essa expertise e repassando para o cliente. Sim, porque quando eu peguei a marca Complete para trabalhar, que foi em 2018, eu fiz o plano de negócios dela, né? Então, eu elaborei a estratégia comercial, o planejamento estratégico da marca, e isso vem dando muito certo, graças a Deus. 5 anos a marca só cresce, o suplemento só cresce. E ele é uma linha de suplemento que iniciou com 5 tipos diferentes, hoje tem 3 tipos diferentes, e a venda, graças a Deus, vem crescendo bastante. E vamos contar para o nosso público aí o que é esse Complete, Alessandra. Afinal, né? O que é o Complete? O Complete é um suplemento vitamínico mineral para balancear e completar dietas caseiras de cães e gatos. O Complete é produzido pela Biofarm, que é uma indústria brasileira que tem 30 anos de mercado, que hoje em dia atende todo o território nacional, exporta para vários países.
tem uma gama de produtos para várias espécies de animais, atende o agronegócio, atende o mercado pet. É uma empresa que produz atende todos os requisitos do Ministério da Agricultura, então é uma empresa regularizada, uma empresa séria, uma empresa para exportar, ela cumpre muito mais exigências do MAPA do que uma empresa que não exporta. Então, uma empresa séria, todos os lotes do Complete passam por análise laboratorial, a gente não libera lotes que a Biofarm, né, na verdade, a Biofarm não libera os lotes quando ela não tem certeza dos níveis de garantia. Ela faz todos os procedimentos, os POPs que o MAPA exige, com relação ao atendimento de cliente, a qualidade do produto. Então, assim, é um produto que tem nome e sobrenome, porque além de ele ser fabricado por uma empresa séria, grande, competente, comprometida, também foi formulada pelo professor Aulos. O professor Aulos é professor livre docente da Unesp e atualmente ele é presidente da Sociedade Europeia de Nutrição e também da Sociedade Brasileira de Nutrição. Eu tenho uma colinha aqui para pegar o nome certinho das entidades que ele é presidente. Ele é Adorei. A Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, e também ele é presidente da Sociedade Europeia de Nutrição Veterinária e Comparada. Então, uma pessoa que tem mais de 28 anos de experiência com nutrição, com clínica veterinária, com clínica médica, né? É um médico veterinário, um professor, e ocupa uma cadeira importante em entidades importantes relacionadas com a nutrição de animais. Meu Deus! Você é uma enciclopédia, né, Sandra? Muitos anos vendendo, Bom, eu gosto de estudar, né? Eu tenho habilidade realmente, mas muitos anos você vendendo o mesmo produto, você acaba guardando muita informação. Eu amei. E Ale, por que é necessário utilizar esse suplemento como o Complete na dieta caseira do cão ou gato? Olha, Patrícia, eu tenho aprendido muitas coisas com os veterinários. E eu também me questionava isso, porque quando você olha a história... Eu estou no segmento pet desde 98, eu tenho 25 anos de mercado, 26 talvez. Então, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar no segmento, eu trabalhava numa distribuidora da Royal Canin, e era uma época que as pessoas não falavam de nutrição saúde. Então, o cão, ou ele comia os restos de comida, ou ele comia rações simples, que era uma forma de você simplificar a rotina do tutor, porque ele põe a ração e está pronto. Sim. Certo? E você fala que eu sou uma enciclopédia, né? Eu fui explicar tanto que eu esqueci até começar. Por que ele é importante, né? E aí o que acontece? A gente tem uma questão cultural, porque as pessoas pensam assim, mas espera aí, lá há 30, 20 anos atrás, o meu cachorro, o cachorro da minha avó, o cachorro da minha mãe, ele comia resto de comida e ele sobrevivia super bem. Só que o que acontece? Hoje que a gente está numa sociedade mais urbanizada, por exemplo, eu estou em São Paulo, numa grande metrópole, eu digo até das outras capitais do Brasil, você já não tem acesso a partes dos animais que são importantes para os cães e gatos e que trazem nutrientes fundamentais para os cães e gatos. Então, por exemplo, a gente não tem muito acesso a vísceras, a gente compra fígado, mas, por exemplo, você quer comprar um pulmão de boi, teria aqui na feira. Então a gente não tem fácil acesso às vísceras, aos ossos, às cartilagens, ao cérebro, aos olhos. E nessas partes dos animais existem nutrientes muito importantes para os cães e gatos, que quando você não oferece, eles acabam tendo doença por desnutrição, né? Por não estar com todos os nutrientes em dia, com as vitaminas e minerais e todos os outros nutrientes balanceados no organismo, né? Não estão recebendo a carga necessária. E aí, quando você dá a dieta caseira, o que acontece? Antigamente, as pessoas iam no açougue e falavam, mata uma galinha. Então, você levava a galinha para casa, a família comia a parte nobre e dava as vísceras para o cachorro. Maravilhoso. Os restos, as vísceras, né? Da própria depenar a galinha, assim, estou dizendo, é uma prática bem antiga mesmo, ou até algo que acontece bem no interior mesmo, né? Então, hoje a gente vai e você compra a coxinha na forminha, o bifinho na forminha. Para gente humano, maravilhoso, super prático. Mas essas partes não entregam os nutrientes para os animais. E aí, pela falta de acesso, a gente precisa usar um suplemento para balancear e completar com os nutrientes necessários. E para isso existe a Complete. Para isso existe a Complete, exatamente. O suplemento é muito bom, inclusive. Ô, Alessandra, o Complete pode ser fornecido a cães e gatos alimentados com ração? E por quê?
Então, é uma questão lógica, né? São coisas que eu venho aprendendo com os veterinários. A ração, a proposta da ração é ela ser um alimento completo e balanceado para o cão. Então, e o gato. Então, se você oferece a ração, não tem necessidade de você suplementar, porque a própria ração já oferece todos os nutrientes que os cães e gatos precisam. O Complete e outros suplementos de dieta caseira específicos, eles entram realmente para as dietas caseiras. Sim. E, Ale, para quem está assistindo essa entrevista, é importante frisar, né, que há diversas lives gravadas no perfil do Complete pelo Instagram, @complete.vet, com diversos temas relacionados às dietas caseiras. Com diversos veterinários e especialistas, e algumas você também ministra, né? Exemplo aí, o último tema, a importância da suplementação natural. Fala um pouquinho dessas lives que você fornece pra gente. Quando a gente iniciou o nosso perfil, a gente tinha uma preocupação de entregar informação técnica para os veterinários, porque embora eu esteja falando de uma forma bem simplista sobre o suplemento, na verdade é um produto altamente técnico. O veterinário, o nutrólogo, o nutricionista, quando ele prescreve um suplemento para um cão, ele precisa fazer um cálculo um tanto complexo, que muitas vezes ele usa uma planilha de Excel bem complexa e muitas vezes ele usa softwares prontos, onde já estão os ingredientes com a sua carga de nutrientes, e aí ele faz um cálculo, o software faz um cálculo para ele saber qual é a inclusão do suplemento que ele precisa colocar. E agora, quando eu falo assim nessas palavras simples, inclusive porque eu não sou veterinária, então eu precisei traduzir para palavras que pessoas leigas como eu possam entender. Então, quando a gente fala dessa forma simplista, parece alguma coisa muito ok, é fácil. Não é tão simples assim, existem várias preocupações. O tema dieta caseira é um tema muito polêmico, então um pouco a gente quis quebrar essa polêmica. Por exemplo, uma questão bem polêmica. Convencionou-se chamar as dietas caseiras de alimentação natural. E eu vejo muitos veterinários falando assim, bom, como assim natural? Porque natural do cachorro é ser selvagem. Então a comida natural dele é o rato. Animais, insetos, animais que ele encontraria na natureza. Essa seria a alimentação natural dele. Na verdade, a gente oferece alimentação dos humanos para os animais. Esse é o ponto. E aí, por que convencionou-se chamar alimentação natural? Muitos veterinários acabaram criticando o Complete porque o estabilizante dele é químico. Então começou uma crítica. Poxa, mas como que um suplemento para alimentação natural... E aí a gente colocou uma live para falar especificamente dos conservantes. Trouxemos um especialista, trouxe a doutora Luciana, que é nutróloga e tem muito conhecimento, é doutora, enfim. E trouxe um especialista também, um veterinário, para falar de conservantes. E a conclusão que a gente tem, claro, colocando dessa forma simplista, é que é preferível que o animal coma um produto que não esteja oxidado, do que você colocar um conservante natural que tem um prazo de validade muito curto e muito curta, e a chance de você dar um alimento oxidado para o animal é grande e ele pode ter problemas de saúde, inclusive ser levado à morte em decorrência de estar se alimentando, estar com uma alimentação que está oxidada, está estragada, né? Uma linguagem mais assim popular. Sim. E aí a gente achou que era importante trazer essas lives para dar esses tipos de esclarecimentos. Inclusive, Patrícia, rapidamente, eu fico nas duas lives do professor Aulos, porque para as pessoas conhecerem ele como formulador e para elas verem ele mesmo falando do produto, da necessidade da dieta caseira, por que a dieta caseira, e ele responde várias perguntas interessantes nessa live. Super interessante, porque assim, através desse nosso canal, né, Ale, o pessoal vai começar a seguir, o pessoal vai começar a entender a importância desse produto, né? Eu acho, assim, de uma importância, porque é riquíssimo. Eu estava, antes dessa nossa conversa, nosso bate-papo, analisando ali quanto conteúdo riquíssimo. Eu via exemplos de cães que tem problemas com câncer, que tem alguns problemas renais. Não é só uma alimentação, é um cuidado também, né? Existem muitas falhas nos alimentos que são dados hoje em dia, né?
Eu achei super interessante estar trazendo isso aqui para o nosso canal. Isso. É sim, porque assim, a dieta caseira, esse tema é muito polemizado e tem muita mistificação ao redor disso. E, na verdade, a dieta caseira é uma opção que o veterinário pode lançar mão quando necessário. Então, por exemplo, às vezes o animal ele fica inapetente porque ele tem uma condição de doença renal que já é muito avançada, então ele ou vomita, ou realmente está inapetente, não quer se alimentar. E a comida, por ela ser mais úmida, ela traz um saborzinho mais gostoso do que a ração. E eu vejo que os animais aceitam melhor, justamente por ela ser mais úmida. Então é uma opção muito válida. Só que imagine você começar a oferecer dieta caseira para um animal que já tem uma condição de saúde não muito favorável, ou que tenha câncer, ou que tenha uma doença renal séria, ou outros tipos de doenças que eu não saberia, obesidade, por exemplo, e aí você começa a dar a dieta caseira, porque aquilo apetece ele, então ele come, mas você não dá o suplemento. Então você começa a causar outro problema. E naquele momento que você precisa restabelecer a sua saúde e que a alimentação é tão importante, você está deixando de entregar nutrientes importantes, porque não está suplementando a dieta caseira. E, Patrícia, assim, eu vi casos de veterinários que contaram de animais que ficaram com mandíbula de borracha, porque eu aprendi com eles que quando você, por exemplo, não suplementa o cálcio, que é esse caso aí, né, que o veterinário estava explicando, o organismo ele começa a utilizar o cálcio no próprio organismo. No próprio corpo. Sim. No próprio corpo. Então os ossos começam a ficar frágeis. E aí chega um ponto que o cachorro começa a ter fraturas. E nesse caso que ele estava explicando, era fratura na mandíbula. O animal não conseguia comer e parecia uma borracha, por falta de cálcio. Então, a gente que é tutor, a gente não percebe esses problemas no curto prazo. A gente percebe quando começam a vir as consequências. Então, o animal vai descer do sofá, ele tem uma fratura, aí você fala, nossa, mas ele sempre fez isso? Ou o animal começa a ficar amuadinho, só quer ficar deitado, sabe assim, fica desanimado. E às vezes é falta de nutriente, é porque você está oferecendo a dieta caseira e não está dando a suplementação necessária. Pessoal, vocês estão vendo o assunto riquíssimo que nós trouxemos aqui. E agora a gente vai fazer uma pausinha e já voltamos. Só um minuto. Agora, a Flor da Vida Fórmulas também é Flor da Vida Fórmulas Veterinária, onde conhecimento se encontra com um cuidado dedicado aos nossos pets. Apresentamos um laboratório exclusivo para atender às necessidades específicas. Nossa farmácia oferece uma experiência personalizada para os animais, com fórmulas manipuladas sob medida para cães, gatos, aves, equinos e até mesmo animais exóticos e silvestres. Cada pet é único, por isso nossas fórmulas são personalizadas para um tratamento eficaz, econômico para os tutores e, acima de tudo, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os animais. Produzimos biscoitos que podem ser manipulados com antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, até apresentações específicas para felinos, como a pasta VET saborizada. Oferecemos diferentes formas de administração, como gel transdérmico, xarope, shampoo para tratamento dermatológico, spray bactericida e mini cápsulas. Nós entendemos que cada animal tem uma história única. Estamos aqui para garantir que essas histórias sejam cheias de saúde, felicidade e muito amor. Flor da Vida, farmácia de manipulação veterinária, onde a saúde e o bem-estar do seu pet é nossa prioridade.
volta! Se ainda não assistiu o canal, é muito fácil você assistir o canal Pet Lovers TV. Você pode acessar o aplicativo pelo celular, indo no seu app e baixando o Pet Lovers TV. E se quiser assistir na sua Smart TV, você vai para o seu TV e busca canal Pet Lovers TV ou controle remoto canal 738. Simples e fácil demais, hein? Ou acesse o QR Code aqui. Estamos de volta aqui com a mentora e a consultora especialista em gestão estratégica e econômica de negócios. Além disso, distribuindo o suplemento completo para todo o Brasil. E agora vamos falar um pouquinho mais, Alessandra. Bora, vamos falar. Eu já falei que eu sou perigosa, que eu gosto de falar. Estamos adorando ter você aqui. Alessandra, o que é um complete? O que ele tem de especial? É o primeiro suplemento no Brasil? Ele é pioneiro? Ele é pioneiro. Eu acho que o que ele tem de mais... Assim, o propósito do Complete, que é o que ele tem de especial, é entregar segurança nutricional. Então, ele foi formulado de forma a... Lembra que eu falei que o veterinário, para ele prescrever o suplemento, ele precisa ter um software e fazer os cálculos? Ele é um suplemento desenvolvido para ser utilizado da forma mais simples possível. Então, por exemplo, o que é um problema para o veterinário e diz respeito ao comportamento do tutor? Ele prescreve uma dieta, então ele põe as quantidades em gramas de cada um dos ingredientes daquela dieta. E vamos supor que ali na prescrição, um dos ingredientes é a cenoura. E a pessoa começa a dar a comida e em um momento ela não dá mais a cenoura e ela esquece de avisar o veterinário. Só que os nutrientes da cenoura não estão compondo aquela dieta, então ela acaba ficando desbalanceada. O Complete, isso muito é a critério do veterinário, ele pode dar uma dose, não digo uma dose maior, mas ele pode colocar uma dose que possa prever esse comportamento. Então ele não seria tão... Por exemplo, se eu, Alessandra, não digo nem o veterinário, mas o tutor, a pessoa leiga, eu posso ir hoje num pet shop comprar o Complete. Eu vou lá olhar no rótulo e vai falar para mim que eu preciso incluir 2,5 gramas a cada 100 gramas de alimento. Então eu posso ir lá fazer meu alimento do jeito que eu entender e colocar o suplemento. Se eu for no veterinário é muito melhor? Obviamente que sim. Mas se eu fizer esse procedimento, também eu não vou estar de todo errado e também eu não vou estar entregando uma superdose de algum nutriente que possa causar algum problema, porque esses foram os cálculos feitos para ele funcionar dessa forma. Então, eu acho que ele é especial porque ele entrega segurança nutricional, porque é uma opção segura para o veterinário quando ele precisa prescrever a dieta caseira. Porque quando eu vejo assim muito na minha experiência, né, do que eu estou vendo, não estou querendo classificar generalizar o comportamento de ninguém. Mas eu vejo uma preocupação dos veterinários quando eles são obrigados a prescrever. Eu vejo que muitos evitam até... Por quê? Justamente porque você sai do prático, que é pegar a ração e colocar no potinho e beleza, para um processo de produção praticamente. Porque você precisa fazer a comida especificamente para aquele animal. Sim. Então, se a pessoa não tiver o critério correto, se ela não seguir o que o veterinário falou exatamente, ela pode errar em alguma coisa e ela achando que está fazendo tudo certo, está, na verdade, causando algum outro problema de saúde para o animal por não cumprir exatamente o que o veterinário fala. E o Complete, porque ele tem essa questão de entregar pelo menos 100% de cada uma das vitaminas e minerais, dá uma segurança maior para o veterinário e uma flexibilidade nas dietas. Além de tudo, ele pode utilizar um número reduzido de ingredientes. Tudo isso facilita a vida do tutor quando ele vai preparar a dieta. E eu posso te falar, por experiência própria, porque eu resgatei um cãozinho dia 26 de dezembro, que eu encontrei na rua, ele parecia que ia morrer, e eu resgatei um cão bem idosinho, ele estava bem doente, com sarna, com otite, conjuntivite. E ele, com certeza, ele foi abandonado, porque ele é um cãozinho castrado, ele tinha várias marcas de feridas, né, de maus tratos. E ele só come comida caseira. Eu coloquei a ração lá, ele não comeu. Ou ele me dominou, porque o cão tem dessa, né? Porque é a lei do mais forte. Então, eu vou deixar a ração aí, você vai ter que comer, eu vou deixar aí até o dia que você comer, você vai morrer de fome, eu vou te vencer pela fome. Muitos adestradores orientam você a fazer isso, até alguns veterinários. Mas eu
a minha personalidade não dá, assim. Quando eu vi que ele não comia a ração, eu falei, não, vamos... E eu trabalho com o produto, obviamente, e tem sido maravilhoso. Ele tava pelado, esse cachorrinho. O Simba, né, é o nome que eu coloquei nele. E ele já tá... ele já tá com pelo menos uma penugem, assim, em todo o corpo dele, sabe? Agora tá começando a crescer, mas ele ele é preto, né? Já cobriu totalmente. Então tá sendo muito bom da dieta caseira. E ele come. Experiência viva. Experiência viva. Ô, Alessandra, você acredita, então, que oferecer essa dieta caseira seja, né, a gente praticamente já comentou sobre essa pergunta, mas seja uma melhor opção do que oferecer a ração para os cães e gatos? Você falou ali atrás que não é que pode deixar de dar a ração, mas oferecer essa dieta caseira, como você falou ali atrás, né? 100%. Esse número, assim, acho que não há dúvidas, né, Alessandra? Sim. Na minha visão, e o que eu estou aprendendo nesses anos de mercado, é que tudo vai depender do contexto. A pessoa, ela consegue... Porque, assim, você dar comida caseira para o cão e gato requer foco da sua parte. Ou você vai contratar uma empresa que vai fazer isso para você, ou você vai na sua disciplina. Eu vou, por exemplo, uma pessoa que trabalha fora, então tá segunda a sexta em outros afazeres. Eu vou num sábado à tarde, vou fazer a dieta de 15 dias. Ou eu vou num domingo, entende? Então a pessoa ter essa disciplina, e isso tudo é foco. Porque quando você ama aquele serzinho e você vê que ele tem uma necessidade, você vai fazer aquilo para ele. E isso depende muito do relacionamento que o tutor tem com o cão. Tem tutor que fala, não quero ter esse trabalho, eu vou dar a ração, a não ser que seja obrigado, que vá no veterinário e haja um problema, que não, olha, nesse caso vai ter que ser a dieta caseira. Mas eu acho assim, que a alimentação correta é aquela que você consegue focar, que cabe no seu contexto de vida e que vai entregar para o animal saúde, bem-estar, qualidade de vida. Isso é o mais importante, né, Alex? Isso é o mais importante. E a gente faz assim, se você vê a live do Aulus, ele fala isso, veterinários sérios falam isso, que prescrevem dieta caseira, e isso é uma questão de muita responsabilidade. Porque às vezes a gente entra no mercado e a gente quer fazer um discurso comercial tentando convencer as pessoas de que que algo é bom em detrimento de outra coisa. Então comida caseira é boa porque a ração é ruim. E existem inúmeros contextos que precisam ser avaliados. Eu, particularmente, não detenho conhecimento suficiente para defender um lado e outro. O que eu falo para você é o que eu vejo, o que eu aprendo com os veterinários, o que eu vejo eles falando, e são alguns posicionamentos também, nem todos têm esse posicionamento, mas, enfim, o que a gente precisa ter é a responsabilidade de olhar aquele animal, como um cão ou um gato, entender as necessidades específicas dele, perguntar para o veterinário, que é quem vai conseguir explicar, porque quando a gente vai ao médico, a gente tem a sensibilidade do corpo, então a gente consegue explicar o que acontece. Com o cão e gato, a gente tem sinais, então o veterinário é uma pessoa que pode orientar a gente a perceber o momento que o cão e gato precisa de problemas, e você fazer as coisas de acordo com a sua realidade, ser realista com você mesmo. Para ele ter bem-estar, né? Enfim. Perfeita colocação. Perfeita colocação. Dieta caseira ou alimentação natural? Prós e contras. Olha, eu vou focar tudo no tutor. Se eu fosse veterinária, com certeza eu te entregaria vários argumentos técnicos. Mas eu já falei do tutor algumas vezes e eu vou falar disso de novo. O pró e o contra da dieta caseira é o foco do tutor. Se ele está focado, é maravilhoso. É gostoso você ver o cachorro comer, ou o gato comer com prazer. Que você vê que ele está comendo gostosinho, com satisfação. E fora, assim, aquele prazer de você preparar, que é a mesma coisa quando você faz um almoço para sua família, que você tem o prazer de receber as pessoas e elas se deliciarem com a sua comida, e você tem aquele momento que você está cozinhando, que é gostoso, sabe assim? Então, a pessoa que se envolve, que gosta, que está focada no animal, que está entendendo a responsabilidade dela com aquele animal, perfeito ela dá a comida caseira, porque ela vai entender que o mais importante é ela entregar uma dieta completa e balanceada.
Sim. Então, acho que os prós e os contras vêm, assim, muito do comportamento do tutor, de ele ser disciplinado. E, pessoal, vocês estão aí vendo novamente que esses temas aí, ó, a gente vai ter que fazer várias lives com a Alessandra, hein? Várias lives. Oba! Ô, Alessandra, e como introduzir o Complete na alimentação do pet? Certo. Olha, quanto maior o animal, menos ele percebe menos sensibilidade ele tem com o sabor quando você compara com o animal menor, tá? Porque com certeza eles têm muito maior sensibilidade do que nós, né? E então, para um cachorro maior, acaba sendo mais fácil você introduzir o Complete na dieta. Para um cachorro menor, acaba sendo mais difícil, porque ele percebe a mudança de sabor. E você está falando de um produto que você vai misturar na comida e vai causar uma alteração de sabor na comida. Então, quando o animal é muito chatinho, muito exigente, muito seletivo, difícil de introduzir o suplemento, geralmente os veterinários, eu vejo muitos deles pedir para você começar com 25% da dose completa. Então, por exemplo, o meu cãozinho ele tem 15 quilos, ele está comendo 10 gramas por dia. Então, eu iniciaria com 2,5 gramas na dieta. E aí eu daria, às vezes ele fala, você faz isso um dia, no segundo dia já vai para 50%. Às vezes depende do cachorrinho, ele fala assim, olha, faz uma semana 25%, uma semana 50%. Mas eu vejo que muitos deles, alguns começam a dieta sem colocar o suplemento para o animal ir se adaptando, porque é a mesma coisa quando você troca uma marca de uma ração. Ele vai ter o sistema gastrointestinal do animal vai ressentir. A gente enxerga isso nas fezes. Então, ele fez cocô mole. Às vezes é só uma troca de ração. Então, às vezes o veterinário inicia só com a dieta, assim, para o animal ir se acostumando com aquilo, ou talvez até para fazer essa transição, e depois ele põe o suplemento. E aí você tem duas adaptações. E eu vejo veterinários que já começam já vão começar com a dieta e já vão começar com o suplemento. Algumas vezes com a dose completa, algumas vezes com a dose menor, para você ir aumentando, né, escalonando, né, esse aumento, até você chegar no dia da dose completa, e a partir de então sua dose completa. E aí o que acontece? A gente tem três completes, né? Que eu vou até mostrar. Esse aqui é o Balance, que é para... Opa, deixa eu acertar aqui a câmera que eu tô meio... Aí. Que é para cães adultos e em manutenção. Ele pode ser dado para animal filhote? Pode, desde que o veterinário prescreva, porque ele vai dizer qual é a dose ideal. Essa dose do rótulo, 2,5 gramas a cada 100 gramas, é para um animal adulto. E quando você vai no veterinário, que ele faz o cálculo certinho dos nutrientes, muitas vezes ele leva essa dose para 1,5 gramas a cada 100 gramas de alimento, às vezes para 1,3 até, sabe, ele consegue, às vezes 1,7, mas ele consegue dar menos do que 2,5 gramas. Então, esse daqui, ele tem palatabilizante, porque ele é para animal adulto saudável. O palatabilizante é a base de fígado de aves. Então, é um saborzinho que o animal percebe menos. Tem um gostinho, que o palatabilizante é a mesma coisa que se usa na ração, para dar o sabor, né? Esse sabor gostosinho para eles quererem comer. E a gente tem, por exemplo, esse aqui, ó, que é o zero proteína. O zero proteína é para quando você precisa fazer dietas de alimentação, dietas livre de alérgenos proteicos. Então, o animal tem alergia de frango, já não poderia comer o Complete Balance, que é o vermelho, porque ele tem um palatabilizante à base de... Esse daqui não tem palatabilizante. Então, esse, digamos que é o mais difícil, o zero proteína é o mais difícil de você introduzir, por não ter o palatabilizante. Mesmo assim, ele dá certo, e ele é o que mais vende, por incrível que pareça, ele é o que mais vende. E tem o baixo fósforo, que também tem o palatabilizante, porque aí já é para um animal que normalmente tem alguma doença renal, então ele tem 70% a menos de fósforo do que o Complete Balance, justamente para o veterinário poder prescrever a dieta adequadamente para esse animal, e ele tem mais vitamina E, mais vitaminas hidrossolúveis, porque esse animal doente renal ele tem uma perda importante desses tipos de vitaminas, então o suplemento carrega um pouco mais. Então, assim, no caso do baixo fósforo, quando o animal ele não está querendo o suplemento, possivelmente é porque ele já não está mais querendo a comida, porque ele já está inapetente, ele já está num quadro mais grave da doença. Mas, assim, também tem quadros menos graves que o animal pode simplesmente estranhar o sabor e você tem que fazer esse processo, você ter que fazer esse processo de iniciar gradualmente, né, com pequenas doses até atingir a dose total.
Sim, e agora a gente está entendendo aí o porquê desse nome. Completo. Ele é completo 100%. Porque ele completa a dieta caseira, exatamente. E se você olhar o logo, é um quebra-cabeças, né? E tem o cachorrinho, embaixo do cachorrinho tem o gatinho no quebra-cabeças. Porque é o quebra-cabeças completando a nutrição do cão e do gato no logo. Muito criativo, eu achei. Que fantástico. Isso é... vamos fazer uma das próximas lives, hein, Ale? E para finalizar, agora, Alessandra, conta um pouquinho para a gente da sua segunda, aliás, é 3, né? Nós vamos contar um pouquinho da sua segunda jornada como consultora de negócios e finanças, como palestrante, coach, e entre outros. Como você transforma uma empresa com problemas, Alessandra, de gestão, muitas vezes fluxo de caixa, uma empresa de sucesso? Olha, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu faço é tirar o diagnóstico. Como eu sou especialista em finanças, então eu vou tirar os relatórios da empresa, vou fazer um DRE, vou olhar o fluxo de caixa, se a empresa não tiver, eu vou fazer um fluxo de caixa, vou puxar os relatórios para entender a saúde econômico-financeira da empresa. A primeira coisa que eu faço. Porque uma empresa, ela só sobrevive se ela tem lucro. Ela precisa ter lucro suficiente para ter lucro, para ter fluxo de caixa livre e para fazer reinvestimento para ela poder crescer. Então, quando você tem uma empresa que ela não tem lucro ou que ela tem um lucro muito pequeno, a chance dela quebrar é muito grande. E muitas vezes o empresário, ele, por exemplo, ele faz um preço de um produto e ele enxerga lucro naquele preço. Mas quando ele leva para o fluxo de caixa, o fluxo de caixa dele fica negativo. Porque ele tem um desencontro de prazos de pagamento e recebimento. E às vezes a pessoa, e como é muito dinâmico, porque imagine, você paga funcionário, fornecedor, governo, cada um tem uma data. E você precisa juntar tudo e entender quando eu preciso receber do meu cliente para eu poder fazer frente a esses pagamentos. Às vezes acontece o desencaixe. E às vezes esse desencaixe é muito sutil, porque ele vê o preço lá que ele formou, o preço tem lucro, mas ele não entende por que aquele dinheiro não está sendo realizado no fluxo de caixa. Então a primeira coisa, eu acho que a coisa mais importante que eu entrego na minha consultoria é, eu trabalho com ferramentas simples, por exemplo, se eu for desenhar o modelo operacional de uma empresa, eu vou buscar o Canvas, que é uma ferramenta conhecida por qualquer pessoa. Qual é a minha diferencial? Eu tenho expertise e eu vou conseguir trazer um modelo operacional utilizando uma ferramenta que está na internet acessível a todos. Então eu vou juntar com o meu conhecimento. E aí, como eu procuro ferramentas simples que você encontra em qualquer lugar, eu não fico inventando a roda, não criei a metodologia da Alessandra. Eu sou, da mesma forma que o professor Aulos se pautou na ciência para desenvolver o Complete, eu me pauto na ciência para falar de gestão de negócios. Então eu vou lá, tiro o diagnóstico da empresa, mostro para o responsável, para o empresário, então qual está sendo o resultado dele, faço ele ver aquele resultado no fluxo de caixa. E aí o que eu mais posso entregar para ele de mentoria e de fazer ele subir de nível é ele entender a dinâmica empresarial. Quando você aproveita uma oportunidade de negócios, por que o seu modelo operacional precisa ser adaptado e quanto aquilo de fato é uma oportunidade que seu modelo operacional vai conseguir entregar lucro. Então essa dinâmica empresarial, eu acho que é a minha melhor contribuição para o empresário. E é uma forma de ele não precisar mais da mentoria. Não desse tipo de mentoria. Sim, mas a pessoa começa a compreender. Porque eu não só dou a consultoria, como eu vou lá e ensino. Óbvio que você não vai ensinar a pessoa a fazer um relatório financeiro. Mas ela começa a associar os processos empresariais, as oportunidades de mercado com a geração de resultados. Esse é o meu objetivo, é o que onde eu chego na mentoria e na consultoria. Você vai na ferida e cura. Vou, porque senão não adianta nada, né? A pessoa a empresa não cresce, então... E a pessoa precisa ver número, porque na verdade a empresa é um organismo concreto, né? E ela precisa dar lucro. Então, por exemplo, eu estava até vendo um número agora antes da gente começar, a gente tem ali uma previsão de crescimento do PIB de 2023, que a gente está esperando sair resultado, mas até agora os especialistas, o próprio site do Senado está prevendo um crescimento de 3% para 2023. Tá? Só que quando a gente olha o material da BIMPET, ele fala que o mercado PET, cresceu 11,6%. O que isso significa? Ele teve um crescimento acima do PIB, ele é um mercado em ascensão.
Sim. E ele, inclusive, cresceu roubando de outros mercados, porque se o PIB cresceu só 3 e ele cresceu 11, alguém teve que perder nessa fatia. Esse bolo foi dividido, como diria o Delfim Neto, entendeu? Dividiram esse bolo. O mercado pet ficou com 11%, só que o mercado cresceu 3%. Ótimo, isso significa que teve mercados, às vezes não é nem que perdeu, mas que cresceu menos, mas é um mercado que está se mantendo. Se você é uma empresa do segmento pet e a ABIN Pet está declarando que o crescimento de mercado foi 11,3%, a sua empresa precisa crescer 11,3%, senão ela perdeu o mercado. Então eu começo a dar essas funções para o empresário, e ele precisa entender quanto ele cresceu em volume, quanto ele cresceu em reais, tirar o efeito da inflação do crescimento monetário da empresa dele. Então toda essa dinâmica empresarial faz o cara, a pessoa, né, a mulher, o homem, o empresário, a empresária, enxergar o resultado dentro da tomada de decisões que ele faz. Ele se torna mais apto a tomar decisões que vão gerar resultados para a empresa dele. E não é uma coisa muito difícil, é uma mentoria, ela demora. Agora mesmo eu finalizei com um cliente, eu fiquei 1 ano atendendo ele, a gente fazia sessões online, e foi mentoria mesmo, passando informação, e eu fiquei muito feliz, porque no final ele falou para mim que ele tinha feito uma pós-graduação, um MBA comigo. Ele falou: eu fiz um MBA, eu já contratei várias mentorias, nunca fiz uma mentoria igual a sua. Porque é o que você falou, eu vou direto ao ponto, e eu procuro ser o mais simples possível, porque na nossa cultura brasileira, a gente não aprende na escola a ser empreendedor. Ao contrário, a nossa cultura convida a gente a não empreender, é perigoso, você vai perder tudo, você vai ficar endividado, você vai ficar pobre, Então tem um monte de gatilhos negativos quando você fala sobre empreendedorismo, e na realidade apenas o que nos falta é conhecimento. Porque você olha para os Estados Unidos, os pais colocam as crianças na porta vendendo limonada, para elas aprenderem a vender, a lidar com dinheiro. Porque esse é um conhecimento útil para qualquer ser humano que vive num sistema capitalista, independente de ele ter uma empresa ou não. Então eu acho que a minha melhor entrega para os empreendedores é de conhecimento. É passar minha experiência, aquilo que eu estudei, para a pessoa caminhar sozinha e poder replicar para outros. A gente precisa disso no Brasil. Então eu sou idealista. Eu vou ser riquíssima, especialista. Gente, precisamos dessa mulher em outros bairros. Ale, deixa aqui registrado pra gente as suas redes sociais, como que o pessoal acha, Alessandra, como que o pessoal acha, deixa pra gente aqui. Bom, no LinkedIn, o pessoal procurar onde está o meu currículo, Alessandra Bancicoli, se for na busca. No Instagram, @Alessandra Bancicoli, e o Complete, @complete.vet, o site complete.vet.br, e o site da Biofarm, que é bem interessante, é biofarm.com.br. Muito obrigada, muito obrigada. A gente vai colocar tudo aqui, Alessandra. Convido você aí para a entrevista da próxima semana, te espero. Agradecemos de coração por nos acompanhar em nosso programa. Sua audiência e apoio significam muito para nós. Aline e Marcos, da Flor da Veste, nós, patrocinadores, muito obrigado pelo carinho. Você aí quer se tornar também patrocinador aqui da nossa família Pet Lover TV? Vem com a gente. Ale, mais uma vez, muito obrigada por aceitar esse nosso convite, por compartilhar esse enriquecimento de informações, de conteúdo. Eu convido você para nos assistir o programa da próxima semana. Obrigada, Ale. Obrigada a você pela oportunidade, eu amei. Eu falei que eu era perigosa, que eu falava muito. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu amei. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui na Pet SA, 2023, com mais uma menina linda aqui, que está aqui abraçada com a gente nesse momento, gente. É a Vanessa, né, Jaque? É bom ser pet lovers porque a gente pode abraçar, olha que gostoso, verdade, né? Diferencial de outras feiras, né? Verdade. Todo mundo
do Pet Lovers, né? Verdade, a melhor feira que tem é essa, não é não? Olha aí, Verdade. olha aí. Prazer Tá vendo? em estar com vocês aqui. A gente está agora no canal Pet Lovers TV e a gente queria fazer uma entrevista com vocês, né? Que vocês estão com uma novidade aí, é isso? É o Sebrae? É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, obrigada pelo Obrigado prestígio. você. É o segundo ano que nós temos uma arena de negócios aqui no Sebrae. Então, nós estamos trazendo 20 expositores. São micro e pequenas empresas que têm a oportunidade de comercializar os seus produtos, os seus serviços aqui na feira de maneira gratuita. Que top, hein? E essas empresas participaram de algum projeto nosso dentro do Sebrae ou fizeram alguma missão até internacional, porque nós também levamos empresários para missões internacionais. Enfim, então faz parte do processo para que elas possam acessar mercados, né? E um deles é a feira. Além disso, amanhã nós teremos uma rodada de negócios, onde a gente conecta 60 clientes com empresas grandes que já têm uma demanda de produto. Então, quem vai participar já tem um horário marcado com aquele comprador que já tem interesse no produto dele. Quem sabe dá match. Que sensacional essa Olha ideia aí, de vocês, vai dar gente. match com certeza. Sebrae Vai dar sempre sai match. na frente, a gente é muito fã de Sebrae, né? Verdade. Poxa, Inclusive, nós vamos estar trazendo o Sebrae também pro canal Pet Lovers TV, por que não, né? Por que não, né? Nós Com temos certeza. aí, estamos em todo o estado de São Paulo com 33 escritórios regionais, nós temos os pontos de atendimento, são mais de 500. E a gente atende tanto quem já tem um negócio como quem pretende abrir. E a outra novidade é que a gente também tem 12 palestras, né? Entre elas 2 painéis, entre hoje e sexta-feira, que é na nossa programação, que você confere até no próprio site da Pet South America. Olha aí, gente, as novidades, Sebrae está com tudo e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande parceria aí para estar mostrando esse trabalho maravilhoso que eles fazem, né, Com gente? certeza. A gente vai ser um prazer, né? Ter Sebrae dentro do nosso canal, vai ser demais. Obrigada, viu, Vanessa, pelo carinho. Eu que agradeço, obrigado e boa feira para todo mundo. Para nós todos. Beijo para você, Vanessa, obrigado mais uma vez, tá bom? Gente, se liga aí que tem muita coisa ainda para mostrar. Agora, a Flor da Vida Fórmulas também é Flor da Vida Fórmulas Veterinária, onde conhecimento se encontra com um cuidado dedicado aos nossos pets. Apresentamos um laboratório exclusivo para atender às necessidades específicas. Nossa farmácia oferece uma experiência personalizada para os animais, com fórmulas manipuladas sob medida para cães, gatos, aves, equinos e até mesmo animais exóticos e silvestres. Cada pet é único, por isso nossas fórmulas são personalizadas para um tratamento eficaz, econômico para os tutores e, acima de tudo, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os animais. Produzimos biscoitos que podem ser manipulados com antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, até apresentações específicas para felinos, como a pasta VET saborizada. Oferecemos diferentes formas de administração, como gel transdérmico, xarope, shampoo para tratamento dermatológico, spray bactericida e mini cápsulas. Nós entendemos que cada animal tem uma história única. Estamos aqui para garantir que essas histórias sejam cheias de saúde, felicidade e muito amor. Flor da Vida, farmácia de manipulação veterinária, onde a saúde e o bem-estar do seu pet é nossa prioridade.